Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou o Atlas e hoje vamos estar comentando sobre o BBB 26, que a gente teve umas tretinhas, tivemos também um sincerinho, vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então se você não quer perder nada do BBB 26, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez que a gente está comentando todos os dias sobre o BBB 26. E já vamos começar falando sobre que no último episódio a gente terminou falando sobre a treta de Gabriela, né? Que a Gabriela, ela tava falando que não tava se sentindo priorizada pelo grupo, já que o grupo deixou ela sobrar de novo em mais uma prova. E o grupo se reuniu no quarto sem ela e começaram a falar mal dela. Começaram a falar assim, a gente não é prioridade dela também, né? Da Gabriela, isso deu o Jonas dizendo que não é prioridade dela, né? Eles não são prioridade para ela. E o cowboy, ele falou assim, mas você não falou errado não. Ela te botou no monstro, então tem que relevar, chega. Não, não tem que relevar não. Então, assim, o grupo tá metendo o pé ali na Gabriela por trás, tá? Por trás, porque pela frente este grupinho está ali amaciando a Gabriela. Está ali conversando com ela. Por quê? Logo depois que a Gabriela ela foi tirada, né, né, ela tá no VIP, só que ela de novo sobrou na prova. Ela foi conversar com o Jonas, que não atendeu ela no quarto. Não quis, né, o pessoal não quis atender ela lá no quarto, lá no quarto do líder. E ela desceu. Desceu de lá onde que ela já tava, né? Desceu as escadas do quarto do líder. E quando ela desce as escadas, ela fala, né? A Milena, ela vai lá e dá uma causada, falando assim: olha, Gabriela, tu tá sem a pulseira do VIP, hein? Tu tá sem a pulseira, hein? E daí a Chay não gostou, falou assim: para com isso, Milena, que inferno! Aí então, assim, né? A Chay já tava ficando já irritada com a tia Milena, já porque a tia Milena só fez um comentário só falando que ela tava sem a pulseira. E a Gabriela, por sua vez, ela começou a chorar enquanto tava falando com a Maxiane e com a Marcele. Tava falando, né, chorando, como sempre, e falando assim: se for pra ficar atacando a minha cara que me deu VIP, e ele me deu VIP porque quis. O tanto que eu já defendi esse menino na prova pra ele falar que não é prioridade. A Chay entrou comigo no quarto branco e eu e ela, nós fudemos lá. Nos fudemos lá. A partir do momento que eu entrei aqui, ela é minha prioridade, independentemente do lado. Sendo que eu falei pra vocês, se ninguém votar na Chay, eu vou dar o anjo. Era só ela, a Jordana, pedir desculpas pra mim. Ela tinha combinado comigo que não ia colocar, né, que realmente, né, ia ser prioridade e tal. Não foi, né? Não foi, Gabriel. Tu não foi prioridade. E o pessoal lá do quarto do líder, né, ainda continuou falando mal das pessoas. E o cowboy, no momento, lá no quarto do líder, começou a dizer pra Jordana. O cowboy começou a falar pra Jordana que a Jordana tem que dar uma lacrada em cima do Breno. Tem que dar ali um fecho nele. Cara, assim, é engraçado. Pra mim é muito engraçado ver a situação acontecendo, porque o cowboy ele manda no pessoal para fazer tudo. O cowboy ele sempre tem as melhores coisas, né? Os melhores argumentos, mas quem tem que colocar o plano em prática do cowboy é os integrantes do grupo. Ele mesmo não vai ali dar uma lacrada no Breno. Não vai, mas jogou pra Jordana essa responsabilidade de ir lá dar uma lacrada no Breno. E o cowboy falou assim: fala pra ele, você pensa igual ao Marcelo, por isso ele já tá lá fora, já dá uma lacrada já nele. E a Jordana, nessa conversa, depois, né, ela começou a dizer que combinou de imunizar o cowboy com um anjo, porque assim ela teria um argumento caso em algum momento precisasse não imunizar Marcele e Maxiane, já que ela tem um medo que as duas fiquem chateadas se ela não priorizar nenhuma delas. Já o cowboy ele respondeu que não faz sentido elas ficarem com raiva, porque é óbvio que Marcele e Maxiane são prioridades uma da outra. Então, tá nisso, nesse argumento. E a Jordana, cara, a Jordana querer imunizar o cowboy é um tiro no pé, né? Porque assim, eu imagino que o cowboy, nesta altura do jogo, tá muito visado para ir pro paredão. O pessoal tá muito querendo colocar ele no paredão, né? O grupo ali de Ana Paula tá querendo muito colocar ele no paredão. Então, dar imunidade ao cowboy
pode ser um tiro no pé, porque os votos que o Cowboy vai receber pode ser que vire-se contra a Jordana. Mas a Jordana tá pensando em proteger o Cowboy. Cara, é inacreditável como o Cowboy consegue levar todo mundo na lábia, né? E falando do Cowboy levar todo mundo na lábia, tava ali, né, na cabecinha de Jonas, falando assim, se o Marcelo realmente saiu queimado, esse aqui, né, o Breno, também tá queimado. Você como líder tem que pensar que é bom indicar quem vai sair. Tá dando as ideias lá pro Jonas lá de colocar, de colocar o Breno no paredão. Aí o Jonas falou assim, não penso nisso. O Babu colocou o Matheus que saiu e ganhou uma cebola em avaliação, né? Porque tá pensando na avaliação também que o Jonas recebeu, né? Na outra enquete da liderança que ele recebeu lá, o jogada de mestre. Então tá achando que é uma jogada de mestre ter colocado o Marcelinho. Então tá querendo colocar, né, o casalzinho, né? O Breno agora no paredão. Não sei. Eu acho que o Breno ele sai num paredão típico como teve da semana passada. Se tiver um paredão que vai duas pessoas do grupo de Ana Paula, vai Tia Milena e Samira. Se colocar essas duas junto com o Breno ele sai, muito possivelmente ele sai. E assim, o Breno, pra mim, ele deveria já ter saído já faz tempo já. Porque ele tá naquele passivo e agressivo dele, todo instante ali. Qualquer coisinha tá nesse ataque, morde e vai lá e assopra, sabe? Ele não se compromete tanto no jogo. Pra mim, o Breno, ele tinha um potencial muito grande ali no jogo ali para despontar, para ele ser um jogador muito bom. Tanto é que naquela semana lá, que ele foi o voto decisivo, né? Que ele seria o voto ali de Minerva. Só que este cara, ele ficou em cima do muro o tempo todo. Jogando de um lado, jogando do outro. Então nenhum dos grupos estão querendo ele, né? Então assim, pra mim ele tá muito avoado. O Breno está completamente avoado. E se ele sair, não faz diferença nenhuma no jogo. E olha, ainda durante a madrugada, ainda conversando, o Jonas, o Cowboy, conversando, o Jonas ele descartou a Chayane como opção de indicação. Mas o Cowboy deu um alerta ali nele, falando assim, cuidado, porque não é assim que ela mostrou quando entrou. E no dia que você eliminou a Milena, ela tava xingando você. Eu tava atacando o terror, né? Tava atacando o terror colocando ela no paredão. É fácil chegar na véspera de saber que você pode ganhar o líder de novo e falar, né? E começar a atacar o antigo líder. Então foi lá dar um alerta lá de... Será que não vale a pena colocar uma Chayane no paredão? Tá ali dando né? Colocando ideias na cabeça do Jonas, cara. O Cowboy, eu vou ter que admitir que o Cowboy é um jogador, tá? O Cowboy é um jogador master pra ficar fazendo a cabeça do pessoal ali, pra votar o que ele quer, né? Falar as coisas que ele quer, votar nas pessoas que ele quer. Ele é muito bom nisso, cara. É muito bom, cara. E ainda mais, durante essa conversa, a Jordana, ela comentou que aceitaria ir num paredão com a Chayane, já que na votação que as duas participaram da Casa de Vidro, a Jordana ganhou. Então a Jordana tá querendo dar uma baixada de bola na Chayane, né, pra falar assim, cuidado, hein, cuidado que na votação que era nós duas, tu vazou, viu? Tu foi pro quarto branco. E eu fiquei como voto do público. Então tá ali com essa ideia aí de eu iria, né, bater no peito, eu iria contra a Shane, cara. Mas o jogo muda, né, Jordana? O jogo muda bastante. A Jordana não percebeu isso daí, que o jogo mudou, o jogo já andou já. Aqueles 3 dias que a gente ia da casa, né, da Casa de Vidro, eu acho que agora as torcidas com certeza mudaram de lado, mudaram ali de pensamento. Não sei se entre as duas a Jordana ela realmente fica. Eu acho possível dela ser eliminada até. E olha, seguindo, ainda durante aí a gente vai, né, da parte da madrugada para a parte da manhã, que o Babu tava desabafando com o Juliano, que não gostou das atitudes da tia Milena de misturar as roupas sujas com as roupas limpas. Tanto é que foi um motivo dele ter saído, né, do quarto. E o Babu, ele começou a detonar a Ana Paula também. O Babu, ele começou a dizer o seguinte: se não sei nem fritar um ovo, vou orientar o quê, parceiro?
não achou maneiro, guardou pizza pra Milena, foi ali e gritou, mas no momento que eu falei, porra, essa parada com o Jonas tá deixando a tia Milena malzona, né? Que é aquela conversa lá que a Ana Paula tava dando em cima do Jonas. Então tava ali, né, repercutindo isso e ainda continuar. E ela falou: ah, depois eu falo. Tá preocupada ou não tá preocupado com a tia Milena? E o Juliano ali comprando a ideia do paizão, né? Do Babu, falou assim: ah, a gente não sabe as conversas que ela tem, né? O Babu ele começa a atacar a Ana Paula. E o Juliano fala assim: ah, talvez não seja muito isso, né? Talvez não vá para esse caminho. E ele tenta dar aquela amenizada nas coisas que o Babu fala. E o Babu, ele também estava incomodado com as provocações que a Ana Paula e a Tia Milena fizeram na ação do café da manhã de ontem, que a gente comentou no último episódio, falando do resort. O Babu ele falou assim: ah, respeito todo mundo. E não fui respeitado, eu fui zoado pelo grupo e ainda os embates gratuitos. O embate na mesa foi gratuito. All inclusive é o caralho. Mostrou o dedo meio. Mostrou o dedo meio ali e ainda continua. Tinha nem pão pra gente comer, caralho. É perrengue mesmo. Come, cala a boca, porra. Vamos comer. O Babu tá revoltado contra a Ana Paula. Cara, e olha que o cara ele se fingia de amigo, né? O cara ele se fingia ali de estar junto com a Ana Paula, só que ele nunca teve. Ele só estava junto com a Ana Paula por conveniência. Porque, né, ele achava que a Ana Paula estava muito forte aqui fora, sendo muito bem vista. Então, tava com essa ideia ali de continuar com a Ana Paula só para fazer uma média, já que quando ele saía de perto de Ana Paula, eu começava a criticar ela, mesmo antes dele ter saído do grupo. Então, o Babu, ele está a todo momento atacando a Ana Paula, por trás, né? Por trás, né, Babu? Por trás tu ataca demais, mas pela frente tu não vai lá no embate da Ana Paula, né? Tu não vai lá pro embate. E olha, aí a gente segue para a parte da manhã, na tarde agora, né? Porque durante a manhã não teve nada de relevante. E durante a tarde, a Gabriela e a Chayane foram conversar, foram ali, né, falar sobre a situação que aconteceu durante a madrugada, toda aquela situação da Gabriela. E a Chayane disse que estava começando a se irritar com a tia Milena depois do comentário que a tia Milena fez sobre a pulseira, que a Gabriela não tá usando pulseira. Cara, tu se incomodar com um comentário da tia Milena que falou que não tava com a pulseira, gente, para, gente, não é possível. A Chayane, ela começou a dizer que não gosta da tia Milena, mas só suporta. Só tá suportando a tia Milena. Cara, não sei se vai dar bom. Eu acho que a Chayane, né, ela já escolheu já um lado já para onde ela vai. Vai provavelmente com o grupo do Babu. Vai pro lado do grupo do Babu. E durante o dia, o pessoal foi fazer as compras no mercado, né? Tanto do VIP, tanto da Xepa. E o pessoal da Xepa tinha entrado em consenso que o que cada um iria contribuir para as compras. Neste momento, o Breno de novo vai naquele passivo-agressivo e começa a provocar a Ana Paula gratuitamente de novo. Que ele começa a falar assim: a Ana Paula vai dar 500 porque ela come e não paga. Vai pagar ali 500. Daí a Ana Paula falou assim: 500? Tô riquíssima. E daí o Breno falou assim: não, você tem mais. E a Ana Paula continuou: não, eu tava com 10. 10? Aonde que o cara girou 500? E o cara ele continuou falando que a Ana Paula vai dar 500. Cara, tu não. Pô, tu virou o dono do resort, né? O cara virou o dono do resort. E eu não entendo de verdade. De verdade. Eu não vejo a Ana Paula tratar mal o Breno. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então eu não entendo esses ataques gratuitos que o Breno faz contra a Ana Paula. Eu não entendo por que o cara ele começa a atacar a Ana Paula gratuitamente, gente. Sério. É um cara que começa a atacar, né? Começa ali a alfinetar ela do nada. Na dinâmica lá que a gente teve do patrocinador, né? Do café lá, ela também foi atacada por ele. Também teve isso gratuitamente. Agora, de novo, gratuitamente na frente de todo mundo. Então, o cara ele só quer chamar atenção só. O cara ele só quer criticar a Ana Paula sem motivo nenhum. Nenhum, gente. Nem o pessoal que é contra a Ana Paula, né, o grupo contra a Ana Paula, fica atacando tão gratuitamente ela. E assim, o que eu acho é o seguinte, eu acho que tá válido provocação, né, dentro do jogo, óbvio que vale provocação, vale tudo isso, mas
quando você tem um embate direto, quando você fica nesse morde-a-sopra com a pessoa, ali na frente de todo mundo, você começa a detonar ela, e daí pelas costas você tá no grupinho dela, você é amiguinho dela, sabe? O cara, ele só quer só parecer pros outros, só. O cara, ele só quer ficar aparecendo pros outros. Que ele é o fodão, porque ele bate de frente com a Ana Paula, né, pro outro grupo. Ele só quer aparecer, ele só quer ficar de fodão ali pro outro grupo. Só isso. E olha, seguindo, depois da divisão das estalecas, do que a Xepa iria dar, o Babu começou a reclamar sobre a Ana Paula também. O Babu começou a falar assim, muito autossuficiente, se não dá atenção para ela, ela fica revoltadinha, não sabe fritar um ovo. E a Solange também começou a detonar, também falou assim, a gente tem que deixar esse povo que tá nesse conforto, com certeza, de que eu ou você fazemos a comida num geral, e em especial os mais pesados, para se virarem para fazer comida. Tá muito mole, Babu. Dorme, chega na cozinha, tô com fome. Então, tão putos da vida ali com a Ana Paula, gente. Meu Deus. Assim, essa divisão do grupo tá sendo maravilhosa, né? Essa divisão aí que tá acontecendo na casa aí do grupo ali do quarto Sonho da Eternidade tá sendo maravilhoso. Porque aí sim o pessoal começa a falar o que sempre pensava. E olha, depois disso, o cowboy, ele começou a falar ali na cozinha junto com o Jonas sobre a Gabriela. E começou a falar o seguinte, você vai lá e dá tudo numa prova. Ganha e põe ela no VIP. Você está se sacrificando por ela também. Senão ela não estaria no seu VIP. Ela tem que entender isso. Isso não é jogar na cara. É entender que o jogo é dessa maneira. Não é tão fácil. Vai ter coisas que vão desagradar a gente, mas por um motivo maior. Eu já vou voltar já a falar sobre esse assunto, porque a gente tem uma conversa também importante do grupo, sem a Gabriela, né? Fique bem claro, sem a Gabriela, falando no momento da compra. Porque o assunto era sobre a Gabriela, e a Jordana falou que ia conversar com a Gabriela, pedir desculpas e tal. Já o Jonas falou assim, eu posso conversar com ela, mas eu não tenho motivos para pedir desculpa. Eu apenas falei que da gente, ninguém é prioridade, só. Ela saiu, se levantou, né, ficou irritada, tal. Então não pretende pedir desculpa. Já o cowboy, por sua vez, falou que ia conversar com ela e foi lá conversar com a Gabriela. Foi lá, conversou com a Gabriela, gente, sentaram lá para conversar, ficaram um tempo conversando lá. E a Gabriela conversa ali com o cowboy e diz que eles querem que ela se sacrifique e estão jogando a culpa nos ombros dela. Já o cowboy, por sua vez, fala assim, a gente precisa fazer sacrifício. E a Gabriela bateu na tecla, mas toda vez sou eu. E o cowboy, nossa, o cowboy, ele se fingindo de bom moço, começa a falar assim, meu amor, eu fui pro paredão, quem sacrificou mais, Gabi? Em seguida, eu fui posto no monstro, eu podia ter colocado o grupo todo contra você, de falar assim, não quero mais falar com essa menina, olha como ela é ingrata, porque eu falei uma coisinha que ela não gostou. Podia ter feito esse inferno. O que eu fiz? Gente, não estou com raiva, falei a palavra errada, fui infeliz, se defendi. Todo mundo faz assim com você. É o grupo. Eu me sacrifiquei 2 vezes. Eu aguentei paredão, monstro, para manter nosso grupo unido. Será que você não pode entender que tem hora que você vai ter que fazer prova do outro lado e tudo bem? Nós vamos dar a garra para vencer e trazer você de volta pro VIP. Mas é engraçado. É engraçado isso porque assim, pensando no grupo, Maxiane, o que Maxiane ela já se sacrificou? O que Jonas já se sacrificou? O que Marciele já se sacrificou? O que Jordana se sacrificou? Só ela se sacrifica, gente. Na primeira oportunidade, o grupo ali soca tudo nela e daí sai de coitada, né? Ela sai ali de coitada, de tadinha, mas é porque o grupo começa a atacar ela. E assim, eu acho que o cowboy ele realmente se sacrificou ali, né? De não colocar o pessoal no paredão, não se sacrificou, mas gente, não deveria ser um sacrifício fazer prova com a amiga, que diz ser prioridade, uma da mesma, né? Uma da outra, mesmo jogando. Não deveria, gente, ser um sacrifício tu jogar com a pessoa que tu fala assim, não, é o grupo. Pô, gente, aí não dá, né?
O pessoal vir falar isso é inacreditável. Como se fosse o maior sacrifício do mundo fazer prova com ela. Ah, para, né? Para. Não é a mesma coisa que num paredão, mas assim, tu levantar essa bola, que é um sacrifício fazer a prova com a Gabriela, gente. A Gabriela, algumas provas ela é péssima, né? Tanto é que dessa daí do líder, meu Deus do céu. Mas assim, ela é boa de prova de resistência, por exemplo. Algumas provas ela é boa, ela ganhou a prova do anjo lá. Então, assim, ela não é tão ruim, mas o grupo subestima muito a capacidade dela. Subestima demais ali o jogo da Gabriela. E olha, a Gabriela ela aceitou, né, meio que os pedidos de desculpas ali do cowboy, eles se abraçaram. E o cowboy falou assim: ah, fica bem, depois acerta com eles, né? Depois você acerta com o grupo, tal. E aí, e aí a gente chega na grande polêmica da semana, praticamente do mês já. Que é, de novo, volta no assunto ali sobre a roupa da tia Milena ter sido suja. Porque a tia Milena e a Ana Paula começaram a conversar no quarto e acreditam que quem sujou a roupa, a camisa da tia Milena no varal foi a Jordana. Porque a Ana Paula falou o seguinte: ah, veio a Jordana falando que ninguém fez isso com as coisas dela. Então a camisa andou. Ela falou que pode ter sido isso, né? O vento. Eu falei, olha, as duas camisetinhas estavam no cabide, né? Não tem como acontecer, porque se fosse o vento, não sujaria só uma, né? Sujaria todas que estavam lá. E daí a tia Milena bateu a tecla. Então foi ela. Ela tava falando que pode ter sido vento. E nem viu a situação da blusa. Foi ela que limpou. Bateu, ó, deu ali o certinho ali, né? A tia Milena bateu o martelo e falou assim: é ela. Cara, será que é ela mesmo? Não sabemos, né? Eu, você, ninguém sabe quem realmente sujou esta roupa de tia Milena. Eu espero, assim, pode ser na final, pode ser em qualquer situação, mas quando tiver o bate-papo do eliminado com a tia Milena, eu quero muito saber se eles vão exibir a cena. Eu quero muito saber se eles realmente vão passar a cena. Tanto é que a gente teve um comentário no Spotify falando que pode ser que não é para aumentar o favoritismo da tia Milena, que pode ser realmente que seja isso, né? Não querem exibir a cena ali para não aumentar, né, a popularidade dela, porque nas redes sociais, principalmente, eu acho que no Facebook, Instagram, tá tendo muita força ali da tia Milena. No Twitter também tá tendo bastante força para ela. Então pode ser que não é para beneficiar totalmente ela, para ter um favoritismo absoluto a tia Milena, mas a única coisa que eu espero é que eles de fato passem as imagens, eles de fato, independente se demorar, né, porque já tá demorando, já faz um tempo, mas a gente quer saber. E esta conversa aí da camisa sempre retorna, né? Eu acho que já faz já o quê? Já 3 episódios consecutivos, 4 episódios que a gente vem falando dessa camisa. Desse raio dessa camisa que se sujou da tia Milena. Então pode ter sido, né? A Jordana levantou essa ideia, essa possibilidade. E olha, durante a noite, assim, já finalzinho da tarde, início da noite, a gente teve a Ana Paula dando ali umas alfinetadas na Maxiane. Que no banheiro, a Ana Paula ela começou a dizer que amanhã é o dia da Maxiane lavar o banheiro. E ela não respondeu, tá? A Maxiane ela não respondeu. Que a Ana Paula começou a falar assim: ah, ficou com problema de audição, né? Incrível. Às vezes o problema seu de audição foi resposta do público. Rindo, né? Pode ter sido tua resposta do público. Esse é o teu problema de audição? E daí começou a rir. Cara, eu vou ter que criticar a Ana Paula aqui. É um absurdo, é inacreditável Ana Paula Renault começar ali a debochar de Maxiane no banheiro, começar a criticar ela, já que todos nós sabemos do problema que Maxiane tem ali na frente de todo mundo. A gente, o público sabe do problema ali que Maxiane ela vem sofrendo, que é ela não ter treinado a resposta para dar para Ana Paula. Ela precisa da resposta, ela precisa saber o que o cowboy faria na situação para ela responder a Ana Paula. E a Ana Paula, sabendo deste problema que ela não consegue responder, consegue ali argumentar contra a Ana Paula sem ter ensaiado nada, então fica difícil aí para Ana Paula. E eu acho muito triste a Ana Paula levantando isso.
Eu acho muito revoltante a Ana Paula, ela ficar falando, né? Ficar ali de alfinetadas com a Maxiane, sendo que a Maxiane, ela não consegue responder sem o cowboy. Sem o cowboy dar a permissão, dar alguma palavra para ela responder. Então, fica a minha crítica aqui contra a Ana Paula. E olha, a gente seguindo, a Maxiane, ela foi fazer o quê? Aí que veio o ponto. Porque a Maxiane, na frente de Ana Paula, ficou quietinha. Aí, lá no quarto, ela entra lá no quarto lá e começa a criticar a Ana Paula. Começa a falar assim, ela tá cheia de frescura, mano, tá preocupada? Vai lá e limpa, vai tomar no cu. Ela, olha, Maxiane tá revoltada, tá? É porque ela quer implicar comigo mesmo. Não é nada mais. Ela quer implicar comigo, mas não vai conseguir não. E continuou ali falando sobre a Ana Paula. Vai encher o saco do outro, solta o anjo bença. Ah, ama mais que tá pouco. Oxi, não tem enredo, né, nessa casa mais. Não tem mais narrativa. Aí quer implicar de todo jeito. Chamava a Sarinha de caça-enredo. É a Ana Paula caça-enredo. Até com a porra do banheiro eu combinei com a Max que eu vou lavar amanhã. E aí, cara, é inacreditável isso, né? É impressionante como a Maxiane, ela só responde Ana Paula dentro do quarto, né? Na frente de Ana Paula, ela fica caladinha. Mas pelas costas, aí a Maxiane manda ela tomar no cu, manda isso, manda aquilo. Caraca, Maxiane, mas tu arrega muito forte pra Ana Paula. É inacreditável isso. E o cowboy, daí na sala, começa a dar dicas pra Maxiane de como ela pode responder a provocação. Viu só? Viu só? Ela precisa ensaiar, gente. Ela precisa ensaiar. E você achando engraçado isso. Você achando cômico a Maxiane ela não ter respondido a Ana Paula porque ela não ensaiou. Só faltava ela ensaiar. Faltava ela ensaiar para ela saber o que responder. Que o cowboy começou a falar para ela o seguinte: fala para ela. Ele, o Marcelo, tava jogando do teu lado, não do meu. E o paredão é mais para você do que para mim. Presta atenção. Ele tá combinando voto comigo ou com você. Pode ter certeza que teria amizade com ele lá fora. Daí a Maxiane falou assim: mas não adianta falar essas coisas para ela. E o cowboy continuou: cala a boca e sai andando. Ela quer pôr na tua conta alguém do lado deles ter saído. Sempre querem inverter. Impressionante. Aí, ó, viu só? Ela precisava ensaiar, cara. Os ensaios de Maxiane vêm acontecendo todo momento ali com o cowboy. Quando ela não ensaia, ela não tem muito o que dizer, né? Ela não sabe o que comentar. E o cowboy ainda continuou falando que há pessoas do lado, né, do lado de Ana Paula, muito mais queimadas com o público. Diz o cowboy o seguinte: acho que um dos lances que mais pesou foi o dele, do Marcelo, com vocês. Vocês não sabem o que ele vinha falando aqui. São falas que a gente não tá presente em todos os quartos. Tenho a certeza que tem gente se queimando. E não tem como certas atitudes serem bem vistas. Não tem como. As pessoas têm um olhar crítico. Eu acho que a Samira se queimou. É uma pessoa queimada. Então bota ela no paredão, então, filho. Bota ela no paredão. E o pessoal ainda continuou falando, né? O pessoal ainda continuou reclamando sobre a tia Milena também. Que o cowboy, a Jordana e a Maxiane começaram a falar sobre a tia Milena. Começaram a chamar ela de arrogante, de frágil, de cruel até. Olha só, diz a Jordana o seguinte: eu vi na festa do Jonas falando para ela assim: Milena é uma pessoa sensível, mas é tão cruel. Como pode ser sensível para si e para os outros ser tão cruel? A Maxiane concordou, falou assim: ela passa do ponto e não consegue estabelecer limite entre jogo e ser humano. Gente, que vocês são muito ser humano, né? O grupo inteiro é muito ser humano. E olha, daí chega Tadeu Schmidt ali ao vivo, daí começa a hora do sincerinho. Começa o sincerinho, vamos lá. Vamos pro sincerinho que, ó, é muita gente que falou, né, os paredões. Então vamos lá. Marciele foi a primeira pessoa e falou que no paredão perfeito, paredão dos sonhos para ela, é Samira, Juliano e Milena. Jogou pra Samira e daí a Samira disse que o paredão perfeito para ela é Jordana, Marciele e Maxiane. Jogou pra Jordana. Jordana, por sua vez, respondeu que o paredão perfeito dela é Milena, Chayane e Milena. E Samira, na verdade, né? Milena eu repeti aqui de novo.
Mas Milena, daí jogou pra Milena, ó, pergunta, né, qual que é o paredão preferido, qual que é o paredão dos sonhos. Milena falou que é Jordana, Cowboy e Jonas. Lembrando que esse paredão, né, que eles estão montando não é para colocar você mesmo. Porque a tia Milena queria se colocar, a Chayane queria se colocar, o pessoal queria se colocar no paredão contra o outro. Não é para colocar, não é para se colocar. Boneco. Cowboy, na verdade. Cowboy, ele disse que o paredão perfeito dele é Boneco, Milena e Ana Paula. Boneco, por sua vez, falou que o paredão perfeito para ele é Jonas, Cowboy e Jordana. Jogou pro Jonas aí. Jonas falou que o paredão perfeito dele é Milena, Ana Paula e Boneco. Ana Paula, né, que foi a escolhida agora do Tadeu, falou que o paredão perfeito é Jonas, Cowboy e Maxiane. E aí a gente teve uma tretinha, tá? Tivemos uma tretinha entre eles, por quê? O paredão perfeito para Ana Paula, quando ela começa a falar isso, ela começa ali a dar os adjetivos, né, que ela usa. Ah, o coronel, a dona do resort are inclusive. E o Jonas aí começou a rir, começou a fazer isso. Começou a rir ali, né, debochando, né, como se fosse muito engraçada a piada de Ana Paula. E começou a debochar sobre isso. Mas, quando chega na hora da Maxiane, que era a próxima a falar depois de Ana Paula, a Maxiane ela começa a falar que o paredão perfeito para ela é Ana Paula, Milena e Samira. Neste momento a gente tem uma tretinha ali, porque ela começa a falar assim, Ana Paula caça enredo, Milena e Samira. Daí Ana Paula, ela responde, tá? Ana Paula não deixa quieta, ela responde, fala assim, sabe que já me colocou e eu voltei. Foi recado público. O que o público falou da sua liderança? E a Maxiane falou assim, quem sabe você vai e não volta. O público brasileiro não é idiota. E aí que tá, né, Maxiane? Tá chamando o público brasileiro de idiota por ter deixado a Ana Paula. Não é? Ela está dizendo, né, pelo menos eu compreendo desta forma que disse que o público brasileiro que foi idiota de não ter eliminado a Ana Paula. Mas o ponto mais importante para mim é que a Maxiane ela não consegue nem ter a própria palavrinha, cara. A Ana Paula que entrou ali com a palavrinha de caça enredo e tu vai lá e pega a mesma palavrinha que a Ana Paula, cara. Tu nem criatividade tem para chamar ela de outra coisa, gente. Usa a mesma palavrinha que a Ana Paula estava usando. Mas agora voltando para o pessoal, né? Falando qual que é o paredão dos sonhos dele. Chayane falou que o paredão perfeito para ela é Maxiane, Marciele e Jordana. Babu falou que o paredão perfeito para ele é Jonas, Cowboy e Jordana. Breno falou que o paredão perfeito é Cowboy, Jonas e Jordana. Estão repetindo, né? Então começaram a repetir aí as mesmas carinhas. Próxima pessoa foi o Juliano, que falou assim: Marciele, Cowboy e Jonas. Aí o Tadeu joga pra Gabriela, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha, é difícil. É difícil aguentar a Gabriela. Que ela falou assim: ai, Tadeu, eu pensei que você ia esquecer de mim. Ai, gente. Ai, de verdade. Dá uma canseira ouvir a Gabriela. A Gabriela Pitica do Brasil. Dá canseira de ouvir a Pitica falando. Dá canseira. Ela fala: ai, Tadeu, eu pensei que você tava esquecendo de mim. Ah, para, velho. Tá falando de todo mundo, fia. Como assim tu achou que tava esquecendo de ti? E a Gabriela falou assim: um paredão perfeito pra ela é Milena, Babu e Solange. Não entendi. Não entendi. E pra fechar, Solange falou que o paredão perfeito pra ela é Jonas, Jordana e Cowboy. Se o BBB fosse um negócio competente, se o BBB fazesse um negócio extraordinário, deveria ter uma consequência pro pessoal que não foi citado. Gabi e Breno. Os dois não foram citados. Deveria, né, ter um negocinho aí pra eles, né? Dá um barrado do baile pra quem não é citado. Nossa, ia ser maravilhoso. Bota os dois no barrado do baile. Assim, vocês não foram citados, vocês não foram lembrados para estar nem no paredão. Então vão sofrer alguma consequência. Poderia, né? Poderia ter uma consequência para eles. Pô, poderia, os caras nem citaram, nem foram citados, gente. E olha, pra gente fechar o episódio, a Chayane, ela deu uma debochadinha antes de ir pra festa. Começou ali a falar que os rivais têm medo do paredão, né? Porque ela se colocou no paredão, mas o Tadeu não deixou. Não deixou ela se colocar no paredão, falou que o paredão era para ela assistir desta vez.
Aí a Milena falou assim, ah, mas eu queria ir pro paredão com esses dois, eu queria. E a Chayane falou assim, o medo deles aí no paredão, nunca! Porque sabe que saem. Ah, não posso ir, tenho medo, me poupe. Caraca, aí ela bateu, aí ela foi certeira, tá? Aí a Chayane foi sem medo. Mas, mesmo ela dando essa debochada, né? Mesmo ela dando essa alfinetada, ainda tem um ponto que o BBB, alguém não avisou pra Chayane, mas o BBB não é pra você se jogar no paredão. É claro que ela quis se jogar no paredão ali contra a Jordana ali, né, pra bater de frente, pra ver o que acontece e tal. Mas o BBB de fato não é uma ideia pra tu se jogar no paredão não, tá? Então é perigoso ela ficar pedindo no paredão, tá? É bem perigoso. A gente já viu já muitas pessoas já querendo ir no paredão com a pessoa que né, com a pessoa que quer bater de frente ali e a pessoa sair. A gente já teve já uns casos assim, já da pessoa se colocar no paredão, né, entre aspas, mas se colocar ali, querer escolher o adversário e mesmo assim sair pro adversário. Já teve já situações já, então ela que tome cuidado, viu? E olha, já estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre o BBB 26. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!